desenvolveu um projeto de residências internacionais para artistas. Ainda não se chamavam residências. Exatamente, não tinham ainda essa designação, mas no fundo eram exatamente isso, não é? Convidar artistas nacionais e internacionais a residir durante um período de tempo no contexto da fábrica e a produzir trabalho no âmbito, usando e fazendo uso daquilo que a fábrica tinha. Do mármore português. Claro. Era para divulgar o mármore português. Aliás, passaram inúmeros artistas pelo... não é? E essas peças, agora, a propósito, essas peças depois... Como era com o apoio da Fundação Luso-Americana, a Luso-Americana tem uma peça de cada artista. Eu tenho talvez uma ou duas peças de Anish Kapoor. O Zé Pedro Croft também, e de outros artistas, como o Pistoleto e, sei lá, Jane Hall, que não é tão conhecida cá, e eles levavam essas peças para os seus países de origem, e a ideia era que depois voltassem a Portugal e trabalhassem mais em mármore português. Portanto, era também um processo de divulgação da matéria-prima, não é? Era. Um pouco de uma forma mais incipiente do que a primeira pedra está a fazer agora, mas, portanto, uma coisa não tão... Não com tantos meios, mas pronto, a ideia era a mesma, e pronto, e realmente conseguimos que houve uma série deles que voltaram, e havia... O Matt Mullican, por exemplo, ainda agora mostra em Portugal, na Cristina Guerra, e, portanto ficou um vínculo e uma ligação ao contexto português também, não é? Exato. E no fundo também estabelecer, numa época em que não era tão fácil para os artistas portugueses conseguirem chegar aos contextos internacionais, também permitir essas ligações e estabelecer essas relações de intercâmbio, de troca, E perceber como é que eles trabalhavam também, porque os americanos tinham uma maneira de trabalhar que raramente tocavam no mármore, não é? Mandavam fazer, mas depois havia, por exemplo, o Pistoleto, que também não trabalhava, mas, sei lá, por exemplo, agarrava em objetos meus, que eu trabalhava em mármore, e metia-os, sei lá, em coisas, e ficava uma escultura dele, com objetos meus, que também era super interessante. E, portanto, havia muitas formas diferentes de trabalhar, e depois havia alguns que trabalhavam mesmo com as máquinas e faziam as suas próprias esculturas. Muito bem, portanto, isto aconteceu até meados também dos anos 90. 96. Pois. Portanto, para além disso, a par da sua atividade artística, que já é longa, começou a expor nos anos 80. 84. A par dessa atividade, desenvolveu também uma atividade como professora, durante uma série de tempo na Universidade Lusófona. O que é que ensinava? Ensinava desenho, primeiro técnicas também, técnicas de desenho, e depois modelo também, nos últimos anos. Isso no curso de design. Também foi criado um curso de artes plásticas na Lusófona, e eu ainda dei também aulas nesse curso. Muito bem. Tem realizado inúmeras exposições no contexto nacional e no contexto internacional, muito alicerçadas numa prática em torno da escultura e da instalação, sobretudo, mas também do desenho e, enfim, do uso da fotografia e do vídeo, da imagem em movimento. Muitas vezes também decorrendo estas exposições de experiências de residências artísticas realizadas um bocadinho por todo lado, entre a floresta amazónica, já vamos falar sobre isso, a China, a Índia, Cabo Verde, Marrocos, Nova Iorque, Portugal também, não é? Em contextos diferentes. Portanto, um bocadinho por todo lado. Há esta ideia de um certo nomadismo e da prática da viagem como fazem amplamente parte do seu processo artístico, não é? Destacando-se um interesse manifesto pela natureza, pela sua preservação, pelas suas manifestações e ciclos temporais. Há assim um interesse que atravessa o trabalho, a obra desde sempre, e que pontualmente, em momentos como mais afirmativamente, noutros talvez menos, mas que foi sempre atravessando a tua prática. Tem realizado inúmeras intervenções no espaço público também, com particular atenção ao contexto local,
numa lógica site-specific ou context-specific, talvez, com uma clara preocupação na possibilidade de participação e envolvimento direto do espectador também. Muitas vezes as tuas peças interpelam diretamente o espectador, não é? O seu trabalho encontra-se representado em inúmeras coleções públicas e institucionais, sendo também representada por galerias comerciais em Portugal, no Brasil, em Espanha, em França, enfim. Ao longo desta já longa carreira e ininterrupta, portanto não tiveste períodos de não atividade, há bocadinho falávamos, né, dessa energia muito vital que está sempre em constante produção criativa. Foram-lhe também atribuídas diversas bolsas e prémios que de certa forma também lhe permitiram desenvolver períodos longos de investigação e trabalhar desaceleradamente em locais distantes. É o caso, presumo eu, deste trabalho que tu desenvolveste na residência Lab Verde, na Floresta Amazónica, onde trabalhaste diretamente no local. E aí pudeste dar início a uma série de trabalhos que depois foram apresentados em 2 exposições no contexto brasileiro, não é? Uma no Recife e outra em Curitiba, falámos um bocadinho também. Ok. Muito bem, então se calhar começávamos exatamente por essa experiência das residências, uma vez que estamos aqui no âmbito de uma residência, perceber um bocadinho o que é que te faz aproximar de determinados lugares, se são as especificidades que tu imaginas que possas encontrar nesses lugares, se são decisões tomadas a partir de uma pesquisa ou de uma relação que tu já tens de conhecimento adquirido de determinados lugares. Como é que tu determinas que isso acontece? Eu acho que a maioria das vezes, e no princípio, eram quase sempre convites. E esses convites levaram-me desde Portugal a Marrocos, a sítios que se calhar eu nunca teria ido se estivesse a investigar. Eu, em princípio, não iria para Marrocos fazer uma residência, mas foi a galerista de Madrid que me convidou e o sítio era completamente paradisíaco. Conclusão, eu passado 2 anos fui outra vez a convite dele. E depois comecei a ver também alguns sítios que eu queria ir, sei lá, como por exemplo para a Etiópia. Também surgiu um convite, aliás, da Mónica de Miranda, e eu pesquisei os sítios, aquilo era tão extraordinário, assim, tenho que ir, é impossível não ir. Mas havia uma coisa sempre muito presente em mim, que era que a residência tinha que ser virada para aspectos da natureza. Porque, por exemplo, em São Paulo há uma residência muito importante e muito falada, que é a Pivot, mas a Pivot é num prédio de cimento, mesmo à série, do Niemeyer, que é um daqueles edifícios icónicos. E a residência é na parte de baixo, só que é tudo cimento à volta. E depois sai-se dali e tem-se um centro de São Paulo, um centro mais antigo que está completamente pejado de pessoas em condições de vida completamente miseráveis. E é um sítio em que eu não queria estar. Não me apetece estar num sítio. Não quer dizer que não pudesse fazer lá trabalho, eu sei que podia trabalhar e se calhar até era importante eu trabalhar lá, mas são lugares extremamente agressivos, pelo menos para mim, para a maneira, eu não consigo abstrair-me daqueles lugares e, portanto, nunca quis fazer. Por isso escolho sempre residências que tenham a ver com a minha interação com a natureza, e que possa também interagir com as pessoas locais, mais para esse lado. E esta residência que fizeste na Amazónia era uma coisa que estava planeada por ti? Também surgiu um convite? Como é que... É assim, nós vamos conversando com os amigos vão dizendo que já fizeram, que gostaram de fazer,
depois convidam-nos e pronto. Normalmente as coisas não caem do nada, não é? E realmente já vários artistas que eu conhecia tinham feito e gostaram imenso. E eu resolvi fazer e realmente foi uma experiência completamente única, porque é realmente uma imersão dentro da floresta, não é propriamente virada para as tribos, o que para mim é bom, embora tenhamos tido contacto com uma tribo só, mas eu acho que é importante nós não contactarmos as tribos, porque as tribos, cada vez que nós contactamos com elas, elas perdem sempre qualquer coisa, normalmente, não é? Perdem o seu isolamento, ganham micróbios que não estão habituados, portanto, normalmente essas relações poderão ser difíceis para eles. E eu gostei desta ideia de estar mesmo voltada e vocacionada para perceber o que é que se passava na natureza em si, na floresta. E realmente a floresta amazónica está a sofrer bastante com o impacto humano que destrói sistematicamente e realmente tem que se fazer qualquer coisa, e foi nesse âmbito que eu quis ir lá. Quanto tempo é que foi essa? Foi curta, foi de 15 dias, era curta, mas mesmo assim andámos 5 dias no rio, portanto dormíamos mesmo, subimos rios mais pequenos, o Coieiras, e dormíamos mesmo no barco, que era fantástico, e depois estivemos em 2 reservas, mas que são reservas de uma dimensão indescritível, portanto podíamos entrar bem dentro da floresta e perceber o que é que se passava lá dentro. O que é que levaste contigo como material de trabalho possível? Eu levei, portanto, resolvi fazer lá um trabalho que não tinha iniciado nesses moldes, mas que foi a base do trabalho na Amazónia, que é um trabalho que eu faço com os migrantes que tentam chegar à Europa, e que há uma lista das mortes acontecidas na tentativa desses. Portanto, é uma lista que descreve as pessoas que morreram a tentarem chegar à Europa. E neste momento já vai em 54 mil e não sei quantas. E o mais impressionante dessa lista é que a maioria, para aí 80% ou mais, tem no name, porque não se sabe quem é, porque não tem documentos. Portanto, são pessoas que desaparecem, que morrem sem deixar o seu rastro, a sua identidade. E eu resolvi começar a trabalhar com essa lista que eu chamo No Name, e que agarro em mantas de salvamento, aquelas douradas, e vou usando de diversas formas. Principalmente faço estes trabalhos, já fiz um cá em Lisboa, mas faço normalmente no estrangeiro, quando estou na Europa, que eu penso que é mais, sei lá, tem esse problema mais vivo ou mais intenso, porque nós é como se estivéssemos um bocadinho mais afastados. E então levei essas mantas de salvamento para a Amazónia, desenhei o mapa da Amazónia e os rios, e ia colocando à medida que ia entrando ou nos igopós ou nos rios, ia pondo as mantas, tirando fotografias, ou nos trilhos que andava, ou na torre. Há uma torre fantástica com 50 metros acima das árvores, e que eu fiz como se fosse um papagaio, portanto sobrevoou as árvores, e era um pouco... este trabalho chamava-se Can We Save Amazon? Com ponto de interrogação. E era um pouco, sei lá, mostrar que temos que fazer alguma coisa. É importante que se faça alguma coisa. E desenhaste também durante esse... Desenhei usando... Um período de 15 dias? Sim, desenhava em loco, não é? Pronto, isso, onde calhava.
Levei urucum. Urucum é uma semente que existe muito e que é muito usada na Amazónia para eles fazerem as suas pinturas. É um vermelho muito bonito e as sementes diluem-se com água, as sementes frescas diluem-se com água e depois eles fazem aquelas pinturas geométricas e usam isso bastante. Aliás, a tribo que nós visitámos estava exatamente a fazer essas pinturas. E, portanto, usei esse pigmento que eu já tinha usado numa exposição no Paço das Artes, em São Paulo, e usava isso como pigmento, como corante, e fundamentalmente desenhava as árvores com que eu estava envolvida, que era completamente... são muito fortes, são muito envolventes e realmente aquela imersão, nós imergimos dentro dessa vegetação fortíssima. E portanto foi os que eu fiz. Depois escrevia umas frases, género Amazon, mon amour, pronto, um bocadinho a pensar Hiroshima, meu amor. E, portanto, frases que eu ia escrevendo. Portanto, foi essa série de desenhos que eu fiz. Esse pigmento vermelho que tu encontraste lá, que se chama? Urucum. Vai ao encontro do pigmento vermelho que tu usas habitualmente nas tuas peças? É um tom diferente, imagino, porque se estou a visualizar o vermelho é diferente. É mais alaranjado. E o urucum tem um problema, é que o pigmento não é durável. Portanto, com a luz do sol descora. Portanto, não dá para para manter aquela coloração, mas para usar de uma forma em coisas que não é preciso serem duráveis. E eu aqui que ninguém nos ouve, nos desenhos punha um bocadinho de guache, só para ficar um bocadinho mais durável. Mas pronto. E esse pigmento vermelho que tu usas recorrentemente e que não usas só como pigmento, mas usas muitas vezes tecidos vermelhos, suportes vermelhos, pigmento vermelho usado, diluído, não diluído, escrita vermelha, enfim. Conta-nos um bocadinho, repara que eu também não usar vermelho. Já vi. Conta-nos um bocadinho de onde é que ele vem e como é que ele atravessa assim a tua obra. Simbolicamente tem para ti uma força muito grande, tem. Portanto, eu sou escultora, acho que sou escultora, tirei um curso de escultura, faço escultura e sempre sinto muito bem a fazer escultura. E não usava cor como boa escultora que sou, ou má, não sei, vocês dirão. Achava que a cor não era importante na escultura, pelo menos quando eu comecei a trabalhar. Então, e havia também outra coisa. Por um lado, eu achava que não era pintora e, portanto, não tinha que usar cor. Pronto, ponto. Segundo, na escultura e na pedra, eu usava muita pedra e a pedra tem cores maravilhosas, tem pedras fantásticas, lindérrimas e eu comecei a ficar um bocadinho inibida pela beleza da pedra. Quer dizer, eu faço uma escultura numa pedra muito bonita. Nunca estarei à altura desta Exatamente, quer dizer... Não se vai ver a escultura, vai-se ver a pedra, que é extraordinária. Então pronto, comecei a usar só pedra branca, cinzenta e preta, mais nada, pronto, radical. E entretanto, eu usava também muitos ready-mades, porque sempre achei que não valia a pena inventar formas, que já estava tudo inventado. Nesse caminho para a fábrica que se chamava Made In e que era em Alenquer, eu via coisas maravilhosas em cima dos caminhões e diziam, que formas estão incríveis. Não vou inventar formas, nem pensar. E então comecei a trabalhar só com objetos que eu recolhia. Estruturas e... Os chamados ready-made. Certo. Ora bem. E mesmo a pedra, eu gostava de a tocar muito pouco, não mexer muito. Mas comecei a usar mais objetos ou objetos que encontrava e depois mudava de material e de tamanho, portanto eram, como o Zé Gil chamou, eram ready-made, mas todos cinzentos, em pedra, mas parecia cimento.
E depois encontrei umas peças completamente extraordinárias na Cometna, que era uma fábrica que fazia os moldes para as peças dos comboios que a Sorefam produzia. Isto tudo na Amadora, alguns. E aquilo na altura não se chamava residência artística, mas eu fui fazer umas esculturas em ferro. Também gostava de trabalhar em ferro. E encontrei essas peças completamente extraordinárias, que eram grandes, havia grandes e pequenas, mas havia umas com trabalho com um tamanho interessante. E esses moldes, que eram em madeira, não sei se vocês sabem como é que se faz um molde para ferro. Tem que se fazer uma caixa de areia e mete-se lá o molde, e a areia depois com a temperatura solidifica, fecha-se a caixa e mete-se o ferro lá para dentro e fica a peça feita. Não é tão fácil assim, mas pronto, mais ou menos. E eles, como código, tinham cores nessas peças e usavam vermelho para o interior e grafite para o exterior, portanto aquela coisa maravilhosa que a Viarco agora trabalha muito. O pó de grafite. Que nós chamávamos plombagina nessa altura, mas é pó de grafite, porque a grafite não deixa colar à areia, portanto é um bom... Isolante, não é? Tem essa... Não é bem isolante, aquilo são pequeninas esferas, portanto faz deslizar. Vocês tiverem um problema com um fecho de ferro e não sei o quê, meterem grafite, aquilo tudo funciona logo muito melhor. E portanto, eu, claro, consegui tirar aquelas peças, ofereceram umas peças, eu fiquei deliciada, levei tudo para o ateliê e ia começar a pintar tudo de preto. Tchau! Mas antes, sim, este vermelho é tão extraordinário. E eu já tenho, sei lá, a minha cabeça já estava preparada para usar vermelho, porque o vermelho é uma cor que tem todas as cores lá dentro. Não é bem todas as cores, estou-me a expressar mal. Tem todas as emoções lá dentro. Tem amor e ódio, tem vida e morte, tem felicidade e infelicidade, tem a energia feminina, quando é o vermelho escuro, é energia... Ai, eu estou a falar em português, ela não percebe nada do que eu digo. Só agora é que eu percebi. Sorry. E eu depois traduzo. Nós traduzimos, sim. Eu depois tenho uma conversa. E a energia Estavas a dizer quando ela é mais escura. É feminina, lunar, quando é mais clara, o vermelho mais claro é masculino, solar, na China é felicidade, enfim, pronto. E hoje também é muito sexual, não é? Também é uma aproxima, enfim. E eu achei, não, este vermelho é extraordinário. Pronto, ok, está bem. Então eu assumi o vermelho como a cor que eu queria usar, porque não era preciso usar mais nenhuma cor, porque estava tudo ali, tudo aquilo que eu queria dizer ou aquilo que eu pensava estava ali naquele vermelho. E pronto, então não pintei de vermelho, não pintei de preto, deixei o vermelho e usei também o grafite nas zonas que tinham grafite. Pronto, portanto, essas... Aliás, é aquele catálogo que está ali todo em vermelho. Depois vocês, se calhar, podem ver. E que tem essas peças e que são... E pronto, que eu depois relacionava feminino e masculino e os opostos, aliás, chama-se oposições. Exatamente, era um bocado por isso. Depois comecei a ir à Índia, havia montes de pigmento vermelho por todo o lado. E eu tive que começar a usar o pigmento. Mas acho curioso que, para além, enfim, das peças que tu produzes, ou que são projetadas e produzidas, ou que resultam de um trabalho de desenho, ou, enfim, para além dessas, acho muito curioso que esse vermelho também apareça pontualmente em intervenções diretamente no espaço público, nomeadamente na natureza, não é? Há bocadinho estávamos a ver ali um pigmento que tu utilizaste numa água e que de repente, não é? No rio. Fica uma marca na natureza, no contexto natural, há uma marca desse vermelho que nos leva a duvidar quando vemos pela primeira vez se
Se é natural, é natural ou é um natural construído, não é? Exato. E se é construído, qual é a intenção deste gesto? Onde é que ele nos leva? O que é que ele nos está a dizer? Claro. E mesmo outras peças que eu estou a lembrar-me em que com fitas vermelhas, lembro-me de uma peça que uma vez em Coimbra, que eu acho que tu pedias ao espectador que pensasse num desejo, que escrevesse e que depois atasse, creio eu que era isso, não era? Era na Quinta das Lágrimas. Precisamente. Portanto, esta ideia do vermelho que também vai pontuando que é uma cor que está presente na natureza, mas que tu vais marcando. E também tem a questão de que a natureza, como eu comecei a trabalhar muito, não comecei logo a trabalhar com a natureza, comecei a trabalhar mais com o homem, com as emoções e com o corpo humano e com a circulação. E quando comecei a trabalhar com a circulação planificada, naquele desenho do Diderot, que eu usei numa exposição, é uma árvore, portanto é a árvore da vida. Então eu resolvi sair cá para fora, deixar o interior do corpo, que é muito bonito, mas às vezes é um bocadinho violento, e vim cá para fora e comecei a trabalhar diretamente com a natureza. E a natureza realmente, obviamente que não é só verde, mas há, pelo menos em Portugal, há durante muito tempo uma grande imagem da natureza conotada com o verde. E o vermelho é complementar do verde, portanto essa junção, essa oposição também me interessava, não é? E quando eu punha uma coisa vermelha em cima desse verde, parece que tudo ganhava outra força e outro impacto. E pronto, e por isso muitas vezes uso esse vermelho. Continuas a usar, sim. Continuo a usar. Então agora fazemos outra vez um saltinho para a frente e vamos outra vez voltar ao Brasil e estas exposições que tu fizeste agora no Brasil. Ou não sei se queres falar primeiro da exposição de Santo Tirso. Sim, se quiserem, pronto. Portanto, sim, como tu querias que eu falasse das exposições recentes, a mais recente que eu fiz em Portugal foi no Museu de Escultura de Santo Tirso, e que é um museu muito bonito, feito pelo Cisa Vieira, e que é muito interessante porque junta uma parte completamente moderna e construída de raiz, e ele vai acoplá-la a um mosteiro de São Bento, que tem este corredor que se está a ver na imagem, tem um corredor fantástico, só com 70 metros, e que é oferecido ao artista. Sim, já agora pode trabalhar aí. E realmente nestes últimos tempos eu cada vez mais estou a tentar, por um lado, estávamos a falar da pegada há bocado, carbónica. A pegada carbónica, e eu já há algum tempo que tento reduzir o mais possível a minha pegada enquanto artista, também como pessoa, porque eu acho que a nossa vida tem que refletir a nossa arte, e portanto isso é muito importante também para mim na minha vivência diária. Mas como artista eu comecei há bastante tempo, já nos anos 2011, lembro-me bem de uma exposição que fiz em Madrid, em que eu pensei, mas como é que eu posso deixar, qual é o material que eu posso usar deixando mínima pegada? E pensei, bom, eu quero continuar a trabalhar, não é? Não quero ficar de mãos paradas para não deixar pegada. Então, talvez o papel, e comecei a fazer as chamadas montanhas leves, que é só o papel enrugado, um bocadinho de água, aquilo seca, fica naquela forma, depois um bocadinho de pigmento, portanto é tudo pouquinho. Mas eles duram. Eu tenho lá ainda desenhos que fiz nessa altura, 2011, estamos em... Pronto, já há portanto já há uns anitos e que continua, funciona. Mas isto era só para vos dizer que eu cada vez tento deixar menos marca, e o que é que eu tento fazer é olhar com muita atenção a natureza onde eu estou, aquilo que eu posso de alguma maneira, sem interferir com ela,
trazer alguns resíduos que não vou destruir nada, não vou agredir essa natureza, mas encontro coisas que não produzem, que já, sei lá, estas peças que vocês estão a ver aí nas imagens são fósseis daquela falésia que estávamos a falar, da Praia da Estrela, e são fósseis que, se eu não os tivesse tirado de lá, já tinham sido arrastados para o mar, já tinham desaparecido. Portanto, são objetos que eu vou coletando, que eu acho que são memórias que estão à nossa... Esses são outra coisa, está bem, mas pode ser esses. Mas, por exemplo, estes também são, vê-se melhor, e o interessante destes fósseis é que se vão desfazendo durante a exposição, portanto eles próprios vão se transformando. Não, porque é um minério, é um minério, e esse minério esteve no mar, portanto já teve a agressão do mar, e há aí um composto químico e ele vai se desfazendo. Primeiro é como se crescesse, não sei se os cristais se vão formando e depois começa a desabar. E esse movimento dessa matéria, para mim interessa-me muito, porque é quase como se ela estivesse viva e estivesse a responder e estivesse a interagir connosco. Portanto, é uma das... porque eu as recolho. E, por exemplo, estas peças são... é barro, é o barro como... Apolina. Your piece of... It's the same, but that one is worked with the sea. I found it in the sea. It's worked by the... E eu acho que, portanto, não são peças, eu não toquei nestas peças, estas peças foram encontradas como estão. Isto é barro de diversas cores, que cai da falésia e que cai no mar, e depois, como era maré baixa, eu consegui perceber que estavam lá e recolhi-as, andei a carregar com elas, uns metros largos. Portanto, também o meu corpo aqui interferiu só como recoletor, e a única coisa que eu fiz foi secá-los com cuidado, portanto, lentamente, para eles não quebrarem. Isso também é um fóssil, também. E as outras que vimos há bocadinho que são estas? Essas também são objetos que eu encontrei, não encontrei nesse lugar, encontrei numa floresta, e são objetos que eu fiquei completamente atónica porque nunca tinha visto. Para mim isto é a alma da árvore, é uma árvore, é um pinheiro que apodreceu, que caiu, que foi comido pelos bichos, e só restou a parte mais dura, que é a zona de onde sai o novo galho. Portanto, esta forma quase que cónica que vocês veem de um lado é a zona mais dura, são os anéis mais duros, que os bichos não conseguiram comer, e que têm a força para sustentar o galho que vai sair e que vai crescer e que vai abanar. E pronto. Uma espécie de esqueleto. É um esqueleto, da própria árvore. E eu fiquei tão surpreendida porque nunca tinha visto, que foi impossível não os ter recolhido. E depois passei alguns a bronze, mas é um bronze sem patine, e é muito interessante que o bronze fica muito mimético com a madeira. E fica... as pessoas só não há distinção, é difícil distinguir. É difícil distinguir, e é muito engraçado quando as pessoas pegam, mas é tão pesado. É muito engraçado portanto, ficarem tão miméticos, dois materiais tão
tão diferentes. E portanto, esta tua exposição em Santo Tirso, está aqui uma outra imagem do corredor todo. Pronto, isso era, eu fui expondo e também havia umas com água, porque a água também é outro material que eu trabalho muito. Havia um rio mesmo ao lado, o Rio Ave. Eu fui recolher água e pus a água do rio. E havia também umas com um buraco, que seria o ar. Pronto. E, enfim, era uma progressão de imagens. Depois havia também vídeos que tinham a ver com também com essas com materiais. Tinha, por exemplo, havia um vulcão em erupção que eu vi. Tive a sorte de ver na Etiópia, ou sei lá, havia ou só brisas, ou assim. Os registros feitos por ti, por mim, nos sim, contextos. Sim, tudo vídeos feitos por mim, mas todos com diferentes aspectos da natureza em locais diferentes e com aspectos diferentes, mas sempre tudo ligado, portanto, direcionado ao lugar. Então, agora se calhar falarmos um bocadinho sobre a exposição do Recife. Sim, ok, pronto. Esta. Pode ser essa, pode ser... Bom, este é com água, também é do Recife. Portanto, em que espaço foi? Esta exposição foi feita no MAMAM, que é o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, e que é um antigo palacete, mas que já há muitos anos que funciona como, primeiro foi uma galeria de arte da cidade e depois foi mesmo transformada em museu, e é um museu que tem normalmente muito boa programação e tem uma coleção também muito interessante. E eu comecei já a preparar esta exposição já há algum tempo, depois antes da pandemia, não é? Exato, 2019, e já nessa altura eu recolhia a água dos rios, porque penso que é um dos materiais mais importantes do mundo e o que está a sofrer muitas, sei lá, está a ser um grande problema. Agora não sentimos porque choveu muito este ano, mas o ano passado nós vimos o que era difícil viver sem água, e há países que realmente está muito mal distribuída a água no mundo, infelizmente, e portanto há países realmente com secas terríveis. E mesmo no Brasil, que há tanta água, há uma destruição sistemática ou uma poluição sistemática dos rios que passam em cidades. É mesmo um bocadinho difícil. E eu recolhi água dos rios, 17 rios. Todos do Brasil? Não, alguns também levei daqui de Portugal, dos mais importantes de Portugal também levei para lá. E a recolha, pronto, era fantástica, no Amazonas era fantástica, em São Paulo não era tão agradável. Era mesmo um bocadinho triste a poluição. E depois era um bocadinho chocante. Bom, em São Paulo eu tive que decantar água algumas vezes, mas, por exemplo, no Recife, que o rio passava, o Capibaribe passava mesmo ali em frente ao museu, parecia muito poluído e depois quando se tira até nem parece tão poluído. Portanto, também é estranho essa novidade. E isso era um dos trabalhos, era esses rios, a recolha desses rios. E depois havia eles estavam suspensos? Estavam suspensos por essas, eu acho que é a outra que se vê melhor talvez, por fitas vermelhas. Está aqui, esta aqui vê-se melhor talvez. Ok. Não sei muito bem, mas pronto. Porque isto tem o mezanino e vinham do mezanino. Do varandinho. Do varandinho, exato. E tinham o nome do rio, o dia e a hora em que tinham sido recolhidos. Exato. E depois, neste trabalho de lado, havia também máscaras de olhos, que
Exato, são essas, exato, talvez uma grande, uma só, exato, exato, pronto. Havia esta parede que tinha uma série de máscaras de olhos, daquelas em que tapam os olhos, que nos tapam a visão, para dormirmos e etc. E não sei se queres pôr outra. E tu bordaste e eu uma série escrevi de palavras de uma lista como se fosse... sim, pode ser. Não, essas não se vê as palavras, mas é como se fosse a Amazónia a falar connosco e a pedir apaga-me, porque os incêndios são terríveis, porque eles fazem a devastação da floresta para fazerem novas culturas, e ou salva-me, ou cura-me, ou replanta-me. Portanto, como se fosse a Amazónia a falar connosco e a pedir-nos ajuda para a salvarmos. E porque nós, infelizmente, estamos com os olhos fechados ou tapados e não queremos ver o que se passa lá. Mais uma vez o vermelho e o preto. Sim, nesta combinação. Depois aqui aí... mais uma. Tinhas também havia um conjunto de fotografias que eram tiradas na Amazónia e que eu pus esses filtros um pouco referindo, podendo lembrar eventualmente um fogo ou uma, de qualquer maneira era uma interferência em cima da paisagem, em cima da vegetação, portanto a ideia era essa. Fotografias feitas durante a residência, durante esse período de 15 dias. Exato. E depois aí só há, deixa eu ver para trás, aqui, podemos ver só este, aqui que isto também era lá, era no piso superior e havia um herbário que eu tinha feito com plantas em Portugal, que eu tinha recolhido em Portugal e que tinham sido trazidas pelos portugueses do Brasil para Portugal. E de alguma maneira eu construí esse herbário e, portanto, estava devidamente identificado as espécies e de alguma maneira restituí novamente essas plantas originárias do Brasil que tinham sido trazidas e que agora estão em todo o Portugal. E estes fios? Estes fios era quase como se fosse um nível que as pessoas tinham que atravessar. Enfim, poderia ser para chegar ao herbário, podia ser um mar, podia ser uma interferência, podia ser qualquer coisa. Isso cada pessoa depois podia pensar o que quisesse. Aqui há mais uma. Sim, há outra. Em que se vê melhor. Exato. Porque elas estavam suspensas e pronto. Depois, se calhar, agora podemos ir para Curitiba. Sim. Que foi consequência da exposição. Exato. Portanto, esta é uma geral, não sei se... Pronto, em Curitiba eu fiz uma série de trabalhos, mas só resolvi mostrar este, que era a sequência do mesmo trabalho lá no Recife, e eram máscaras, só que estas máscaras já... São diferentes. São em alumínio e têm as letras furadas, portanto já há uma pequena possibilidade de ver. Através das palavras poder ver. Exato. E elas são recortadas, não é? São recortadas. Da própria chapa. Mas pronto, a lista era a mesma. Salva-me. Exato, a lista era a mesma, só que a forma de o mostrar, e tinha esse verde por trás, lembrando um pouco o verde da floresta. Certo. E pronto, eu acho que são as tinha esta imagens. reflexão de verde que refletia na parede e... Era, exato. Mas não tinha luz, era só a luz da parede.
Estes ainda são de... Essas são de sentir-se, estes grandes. Estes grandes. Sim, são feitos com pigmento. Esses ainda são de sentir-se e estes desenhos são bastante grandes, têm 2,40 m de comprimento. Eu só digo que são grandes porque foram feitos ao ar, foram feitos na paisagem e eu simplesmente deitava o pigmento e era o vento que levava no fundo pigmento. Eu repeti aquilo que tinha feito no rio Ganges, que era molhar a folha, deitar o pigmento e o vento. Deixar que o vento... O meu corpo interferia mais porque como eram muito grandes, havia um gesto mais largo. Amplo. Bastante mais largo. E estes foram feitos aonde? Estes foram feitos no ateliê. Mas na parte, no exterior. Certo, exato. No jardim, não é? Exato. Okay. E depois esses também estavam lá e eram, portanto, eram grandes desenhos, não sei se tinham à volta de 20 metros, já não me lembro, mas cada um tinha uma lista. Eu faço muitas listas e uma era o ser corpo, portanto é uma lista que eu faço com o ser e depois pode ser 1000 coisas. São sempre um bocadinho autorretratos ou não, mas são palavras. São listas tuas? São minhas listas, sim. Porque há bocado falámos daquela ideia que eu também falei quando fiz a introdução, de tu interagires com o espectador ou desafiares o espectador. Sim, às vezes denunciar-se. Sim, quando são os desejos, são eles que fazem e eu escrevo o que as pessoas dizem ou são elas que escrevem, pronto, difere, muitas vezes eu peço essa ajuda. Aqui são listas que eu fiz, uma era a ser corpo, a outra era Dust in My Body também, e a outra era as mortes desnecessárias, que foi a primeira lista que eu fiz, de todas, e que resolvi atualizar agora por causa da guerra da Ucrânia, que achei que era impossível não pôr. Foi uma lista que eu desisti de fazer porque era muito dura de fazer, porque eu só escrevia as mortes desnecessárias, portanto, ou assassinatos, ou desastres, ou pronto, e não, conflitos, guerras, massacres, e pronto, e realmente eu depois desisti porque não era nada, não ficava, porque era pesado. Era muito pesado, exato, mas agora achei que tinha que retomar, porque era com este acontecimento tão brutal, achei que tinha que retomar. E pronto, e todos os dias havia essas listas, por exemplo, essa lista das mortes desnecessárias, a razão que te levou a fazê-la prende-se com o facto de achares que não podem ficar esquecidas, de certa maneira, que são episódios que a história não pode esquecer, ou que... Pronto, eu comecei ou esse lado trabalho... anónimo também das mortes que não têm nome muitas vezes. E principalmente porque são mortes que não deviam acontecer, não estavam programadas ou não estavam destinadas a ser. E eu comecei esse trabalho para o Panteão e era uma exposição que íamos fazer com o Fernando Calhau, com o Beberstein, com a Joana Rosa e a Graça Pereira Coutinho. E pronto, mas depois o Fernando já não estava com muita saúde nessa altura e desistimos. Mas o meu projeto era conheces o Panteão, que tem uma, chama-se Tambor, lá em cima na cúpula, tem uma cúpula maravilhosa e do tambor iam cair papéis que se amontoavam aqui no centro, porque há uma tradição de pôr pedras em cima dos mortos, por exemplo na costa, para fixar as almas, ou no deserto também há essas pedras que também são túmulos. E portanto a ideia era essa, e eu comecei a fazer essa lista.
mas depois não aconteceu a exposição e nunca usei a lista, mas agora achei que devia usar. Retomá-la. E aqui estas folhas de papel estão penduradas do teto do espaço, sim, e percorrem. Tu tens também outros desenhos que funcionam assim, não é? Que têm esta dimensão espacial, que são uma espécie de desenhos, esculturas muito leves ao mesmo tempo, não é? Não têm o peso que a escultura tradicionalmente tem associado. E porque são em papel. Muitas vezes as pessoas pensam que é em tecido, mas não, é sempre em papel. Mas para mim o design funciona muito como escultura, ou eu gosto muito de o aproximar com a escultura, ou até lhe ponho relevos em cima. Ou então ocupo espaço com o design. Nunca é uma relação visual meramente, não é? Exato, é espacial, é muito espacial, de uma relação com o espaço, espectador, com a circulação que ele obriga o espectador a fazer para poder ser observado. Exato, porque também demora tem que se modificar. E porque o próprio espectador se tem que modificar, tem que espreitar, tem que circular, tem que se mover devagar, se calhar, e com cuidado, porque percebe que há uma fragilidade também no papel, que obriga a um certo comportamento. Também é isso. Muito bem. Deixa-me só ver se há aqui mais alguma imagem que possamos mostrar. Dessa a esta, que são estes. Pronto, eram estes que estavam suspensos por trás. Estes também com pigmento. E esfregueiros com pigmento, e tinham também uma caixa com pigmento lá em baixo. Depositado, sim. E pronto, que de alguma maneira está sempre a infectar o papel e o sol, muitas vezes. E tens ideia da forma como estes... Quando pensas neles, pensas para um determinado espaço num contexto de uma exposição específica, pensas da forma como eles se vão relacionar necessariamente com a arquitetura do espaço e como vão condicionar o comportamento dos espectadores, ou pensas que essa relação pode ter um primeiro momento em que é importante, no primeiro momento em que é mostrada, mas que depois, enfim, quem comprar os desenhos, o museu que os adquirir, há de mostrá-los noutras circunstâncias, tu defines muito claramente as condições em que eles devem ser apresentados? Eu normalmente faço sempre o trabalho muito para o lugar. O lugar é muito importante para mim, não consigo expor, ou é mais difícil para mim expor coisas que não tenham a ver com o lugar, ou com a época, ou com... Pronto. E trabalho muito com o lugar, vejo como é que ele está, como é que se deve expor. Depois, futuramente, noutros lugares, claro que estas peças podem se adaptar ao próximo lugar para onde vão, mas são criadas especificamente para aquele lugar. Isso já aconteceu, por exemplo, tu alterares as condições de apresentação de uma peça porque o espaço muda, porque Sim, isso já aconteceu, contexto muda. Claro. Sim, é óbvio. Eu sou muito adaptável. Flexível. Sou muito flexível. Sim. Alguém tem alguma pergunta aqui que queira colocar à Cristina? She wants translation. She needs translation. Completely translation. Não? Não. Bom, então, resta-me agradecer, Cristina. Foi ótima esta conversa. Já vai longa, já passou quase uma hora. Ai, meu Deus. Obrigada, foi ótimo também podermos mergulhar um bocadinho agora nestes projetos que provavelmente poucas pessoas poderão ver, não é? Porque estavam um bocadinho longe, e perceber também por onde é que te andas, porque estás sempre ocupada e sempre muito em uma grande agitação, a fazer muita coisa ao mesmo tempo, portanto perceber como é que, o que é que vão ser agora as próximas ações. Vão ser milhentas, mas sei lá, a mais próxima, portanto das mais, talvez mais importantes e que vão mais dar trabalho, será uma escultura pública para o Jardim das Amoreiras sobre a vigília do rato, que eu não sei, os jovens se calhar não sabem sequer o que é, não é? Mas foi uma data e um acontecimento bastante importante antes do 25 de Abril, que tinha a ver com o problema da guerra do ultramar e a maneira como
como eles estavam a viver a guerra e as mortes que existiam, portanto, tinha a ver com a paz. E, portanto, essa escultura, enfim, vamos tentar que ela seja inaugurada este ano, abril ou por aí. Está em produção? Está em produção. Ok. E depois vou ter uma exposição no MNAC, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é no Chiado, que é o Museu do Chiado. E estou a produzir um livro com alguns textos que eu fico muito feliz por terem escrito, que é Doris Van Darten, que é uma crítica, vive em Paris, mas é alemã, e a Filomena Mulder, que é uma filósofa que toda a gente conhece em Portugal. Claro. E o Rui Chaves, também toda a gente conhece, que é um artista que eu adoro e maravilhoso e que tiveram... É próximo do teu trabalho, e que tiveram, sim, eu acho, e tiveram a pachorra de escrever sobre o meu trabalho, muito nesta linha daquilo que nós falámos agora, dos últimos trabalhos e desta aproximação à natureza. E também a Doris faz um texto que é muito vocacionado em como eu dou um papel de co-autor à natureza. Portanto, eu costumo dizer que não faço nada, é a natureza que faz. E portanto, sublinha ela sublinha, ela percebeu muito bem isso e sublinha isso, e eu fico muito feliz porque eu gosto de não fazer nada. Fantástico. Não, mas é um dado absolutamente determinante no resultado do teu trabalho e na maneira como aquilo que nós percebemos no teu trabalho quando olhamos para ele, não é? E reconhecemos o teu gesto, a tua atenção. Não fizeste nada, mas decidiste, mas olhaste, mas escolheste, mas trouxeste, mas mostraste, não é? Portanto, esse dado que é super importante no teu trabalho e que faz imenso sentido que haja uma reflexão sobre isso. Sim, é. Fantástico. Muito bem. Contente. Obrigada, Cristina. Obrigada a todos. Obrigada também aos que estiveram a assistir. E até à próxima. Deve ser no próximo mês, teremos outro convidado, ainda não sabemos quem é, mas em breve anunciaremos. Obrigada. Obrigada.